Agora a gente vai começar a tentar a introdução às funções, né? Depois a gente vai estudar função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, logaritmo, função trigonométrica. Tem muita função aí pra gente. Mas a gente começa tentando entender essa parte de introdução às funções. E não tem muito jeito da gente aprender introdução às funções sem a gente falar do que a gente chama de plano cartesiano. O que é isso? Quando a gente começa a estudar os números, a gente começa estudando números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e reais. Todo número real a gente consegue colocar numa reta. Né? Tipo 0, aqui tá o 1, aqui tá o 2, sei lá, aqui tá o π, que é 3,14. Aqui tá menos 1/2, né? A gente localiza esses pontos. Só que podem existir pontos quando a gente passa a pensar num plano. Plano não tem uma dimensão só, né? Tem pontos que não ficam aqui. Imagina aqui no quadro. Pega o quadro, plano do quadro. Tem ponto que não fica em cima da reta aqui no quadro. Tem ponto que não está em cima da reta. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Eles não estão na reta. Como é que eu vou localizá-los? Faz-se necessário a gente entender o que é um plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente chama esse primeiro eixo de x e esse é o eixo do y. Mais precisamente, isso aqui é a abscissa de um ponto e isso aqui é a ordenada de um ponto. E os dois juntos, quando eu falo qual é o x e o y do ponto, são as coordenadas de um ponto. As coordenadas de um ponto, elas são dadas pelo que a gente chama de par ordenado. É uma forma da gente representar um ponto. É o par ordenado. Só como assim? É um par de informações, vem, sei lá, tipo 3 e 1. 3 e 1. Quando vem o 3 e 1, tem um par de informações. Por que ordenado? Porque primeiro é o x, depois o y. Então, por exemplo, como é que eu localizo esse ponto? Eu venho aqui, ó, aqui é a origem do plano cartesiano. O x dele é 3, quer dizer que ele é deslocado 3 unidades aqui para o lado. 3. E o y dele é o 1. Esse é o ponto que a gente tem aqui dentro. Esse é o ponto A, por exemplo. Aí eu venho aqui e localizo o ponto A. Daqui a pouco eu vou localizar mais pontos, mas eu preciso que você entenda o seguinte. Ao traçar os eixos coordenados, eu dividi o nosso plano, o quadro aqui, em 4 regiões. 1, 2, 3, 4. Essas regiões são chamadas de quadrantes. Esse carinha é o primeiro quadrante. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O primeiro quadrante, ele tem um x positivo, ó, que é para frente e para cima. Então, ó, o eixo x, ele vai me dizer se o ponto tá para frente ou tá para trás da origem. E o y vai dizer se tá para cima ou para baixo. Então, os pontos do primeiro quadrante, eles têm x positivo e y positivo. Nota agora que no segundo quadrante tá para trás, não tá? Então, o x é negativo para trás e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x, ó, tá para trás, então é negativo. E o y também é negativo, porque tá para baixo. Já no quarto quadrante, o x é positivo, tá para frente. E o y é negativo, porque tá para baixo. Então eu vou localizar alguns outros pontos. Olha o ponto B. Menos 1 com 2. Vamos localizar ele? O x é menos 1, tá aqui. E o y é 2. Então, esse ponto aqui que tem essas coordenadas é o ponto B. Vamos localizar um ponto C. Menos 2 com menos 3. Ó, x é menos 2, y dele
é menos 3. Tá aqui o ponto. Esse é o ponto C. E um ponto D qualquer? X igual a 2, y igual a menos 1. X igual a 2, tá aqui. Y igual a menos 1. Esse seria um ponto D. Nota que eu escolhi um ponto de cada quadrante. Vamos ver se você pegou a ideia? Localize os pontos A, B, C e D. Traço plano cartesiano. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y. Origem. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ah, pode mais. Até pode ter mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5, 4, 3, 2 e 1 para baixo. Menos 1, menos 2. Você vai localizando aqui no plano cartesiano. Vamos lá ver? Olha o ponto A. Par ordenado. Primeiro vem o X, depois o Y. O X é 3. Tá aqui. O Y é 2. Opa, localizei. Esse é o ponto A. Par ordenado 1, 5. O X é 1. O Y é 5. X é 1. O Y é 5. Tá aqui, ó. Esse é o ponto B. Menos 3, menos 1. O X é menos 1. Tá aqui, ó. E o Y é menos 3. Unindo os dois. Esse é o ponto C. E por fim, X é menos 3. E o Y é 2. Aí tá pra cima. Aqui está o ponto D. Bom, agora eu vou comentar um negócio, tá? Mas é um detalhezinho. O que tem que acontecer para dois pontos ficarem localizados na mesma posição? Eles têm que ter o mesmo X e têm que ter o mesmo Y. Então, o que é que tem que acontecer? Par ordenado. Vamos fazer o seguinte, colocar pares, que é melhor. Pares ordenados. O que tem que acontecer para o par ordenado AB ser igual ao par ordenado 3 menos 2? Ou seja, o que tem que acontecer para dois pares ordenados serem iguais? Iguais. Para dois pares ordenados serem iguais, tem que ser o mesmo ponto. Par ordenado é a representação do ponto. Eles têm que estar no mesmo lugarzinho. Então, os dois têm que ter o mesmo X, ó. Esse cara igual a esse. E o segundo ponto, o Y ser o mesmo. E o B ser menos 2. Na verdade, a gente fala só X e Y, mas o correto mesmo, se a gente fosse a fundo, é o seguinte. Primeiro elemento do par ordenado, segundo elemento do par ordenado. Primeiro elemento do par ordenado, segundo elemento do par ordenado. Só que pode acontecer deles não serem iguais, e sim serem simétricos. O que é isso, professor? Dois pares ordenados serão simétricos? Por exemplo, 3 menos 2, ele é simétrico a quem? Simétrico a quem? É quando o primeiro elemento de um par ordenado é igual ao segundo elemento do outro. E o segundo elemento de um par ordenado é igual ao primeiro do outro. Professor, não entendi? Não. Ó, 3 menos 2, quem é o simétrico dele? Menos 2, 3. Menos 2, 3. Quem é o simétrico do menos 4 com menos 1? Quem é o simétrico do menos 4, menos 1? Em outras palavras, é trocar. Quem é x vira y, quem é y vira x. É o menos 1 com menos 4. Agora, então, a gente começa a ver o que são as funções. A gente localizou os pontos, agora vamos entender as funções. O que é uma função? Ou, o nome mais antigo, tá? Era chamado de aplicação, função ou aplicação. Bom, imagine, por exemplo, que você vai a um restaurante de comida a quilo. Você paga pelo quilo, pela quantidade de comida lá que você põe, você pesa lá na balança, né? Você concorda comigo que quando você chega num restaurante desse, você vai lá, põe a comida, a balança te dá o preço que você vai pagar no final. Não é comida livre, né? Não é aquele que você paga, vou pagar um valor aqui para comer o tanto que quiser. Isso até também é uma função, mas eu não quero entrar nisso agora não, tá? Nesse caso seria uma função constante, mas depois eu entro nisso para você ver. Você concorda comigo que quanto mais comida eu coloco no meu prato, na hora que eu pesar, maior vai ser o preço que eu vou pagar?
Isso é uma função. A balança faz uma função. Ela converte os elementos de um conjunto em elementos de outro conjunto. Ela transforma a massa de comida em preço. Você pega um táxi, vamos pegar um táxi. Quando você entrou lá no táxi, quanto maior for a distância que você percorrer, maior não vai ser o preço que você vai pagar? Um táxi pode ser um Uber, né? Um carro por aplicativo. Quanto maior é o valor que você, a maior a distância que você coloca, maior é o preço que você paga. Então, o aplicativo do carro lá que ele está usando, que o motorista está usando, ou o taxímetro, convertem uma distância em preço. Ou seja, eles fazem funções. Claro que não são funções tão simples, né? Nem todos são funções simples, como a da balança. Mas o que eu quero que você entenda é que a função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Então, uma função, ela vai relacionar, ela vai transformar os elementos de um conjunto A em elementos do conjunto B. Olha isso aqui, por exemplo, só para você ver uma bem facinho. O que está acontecendo? O 1 vira 2, o 2 vira 4, o 3 vira 6. Você está dobrando o valor dos elementos. Está dobrando. Então, isso é uma função. Só que nem toda relação entre dois conjuntos é função. Tem umas regrinhas, tá? E o que tem que acontecer? Para que seja função, você sempre vai olhar para o conjunto de onde saem as setinhas. Essa nomenclatura, essa visualização, né? Esse jeito de escrever as funções é o que a gente chama de diagrama de flechas. Você sempre vai olhar para o conjunto de onde saem as setinhas. E para que seja função, duas condições devem ser satisfeitas. Duas. Todos os elementos do conjunto de onde saem as setinhas tem que se ligar a alguém. Todos os elementos de onde saem as setinhas tem que se ligar a alguém. Por exemplo, aqui, o 4 não se liga. Então isso aqui não é uma função. Então a primeira condição é que todo mundo tem que se ligar. Todo mundo se liga, todo mundo se liga, todo mundo se liga, todo mundo se liga, todo mundo se liga. Ô, professor, desculpa, mas aqui não, o 10 não se ligou, o 15 não se ligou. Lembra, eu falei que você tem que olhar para o conjunto de onde saem as setinhas, de onde partem as setinhas. E a segunda condição é que cada elemento do conjunto de onde partem as setinhas, de onde elas saem, só pode se ligar uma vez. Então aqui não é função, olha por quê. Embora o 2 tenha se ligado uma vez, o 4 se ligado uma vez, o 3 se ligou duas vezes, então isso não é função. Todo mundo só tem que se ligar e só pode se ligar uma vez. Se eu sempre olho para o conjunto de onde partem as setinhas. Então aqui, todo mundo se ligou? Sim. Se ligou uma vez só? Sim. Professor, não, porque o 5 recebeu duas setinhas. Eu não olho para onde chega. Eu olho de onde sai. Do 3 sai uma setinha só, do 4 sai uma setinha só. Todo mundo se liga? Sim. Só sai uma setinha de cada? Sim. É função. Todo mundo se liga? Sim. Só sai uma setinha de cada? Sim. É função. Todo mundo se liga? Sim. Só sai uma setinha de cada? Não. Aqui saíram duas setinhas. Agora, quando é uma função... Os outros que não são funções são chamados de relações binárias, tá? Mas não vem ao caso aqui pra gente. O que eu preciso agora saber, tá? O que eu preciso saber para que isso aqui seja, quando é função, as nomenclaturas. O normal não vai ser aparecer os diagramas de flechas pra gente. A gente diz que funções, são relações entre dois conjuntos, mas vão ser relações entre duas variáveis. Lembra a massa de comida e o preço? Massa é uma variável, preço é outra. É o que a gente chama de variável dependente, independente. Mas vamos pensar comigo. Normalmente, a gente fala que é uma relação entre duas variáveis, x e y. Lembra do plano cartesiano, do x e do y? É por isso. Pessoal, a relação entre eles, o conjunto de onde saem as setinhas é o x, onde recebe as setinhas é o y.
Quando é função, o conjunto de onde saem as setinhas recebe um nome. Ele é chamado de domínio da função. Então, peraí, o conjunto de onde saem as setinhas não era o x? Domínio. São os valores que o x vai poder assumir. Domínio, então, é o conjunto que tem os valores que o x vai poder assumir. Qual seria o domínio aqui? Seria o conjunto A, que tem os elementos 2, 3 e 4. Aqui, qual seria o domínio? Os elementos 1, 2 e 3. É o conjunto de onde saem as setinhas. Aqui, os elementos 1, 2 e 3. Agora, o conjunto que recebe as setinhas, que é o y, a variável y, é chamado de contradomínio. Contradomínio. Então, contradomínio aqui é o conjunto B. Teria os elementos 0, 5, 10 e 15. Aqui, o conjunto B tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Aqui, qual é o contradomínio? O conjunto B teria os elementos 2, 4 e 6. Então, domínio não são os valores que o x pode assumir? E contradomínio não são os valores do y? São os valores que o y pode assumir. Então, contradomínio são os valores que o y pode assumir. Mas, normalmente, o cara pergunta pra gente domínio em prova, cai de vez em quando, e cai também falando sobre imagem. O que é imagem? Imagem também são valores do y. Só que são os valores que o y realmente assume. Em outras palavras, é assim, domínio valores de x, pode assumir. Contradomínio valores que o y pode assumir. A imagem são os valores que o y realmente assume, ou seja, quem recebe as setinhas? Quem recebe as setinhas? Aqui, o 0 e o 5. Imagem aqui, ó. Imagem aqui, o 2, o 4 e o 8. 2, 4 e o 8. É quem recebe as setinhas. Imagem dessa aqui, ó. Só o 4. Só o 4. Então, volta comigo, hein? Volta comigo. Normal. X, domínio. Valores que o x pode assumir. Contradomínio, valores que o y pode assumir. Imagem, valores que o y realmente assume. E aí a gente vai ver agora que nas funções, o que vai acontecer? É uma relação entre duas variáveis, x e y. Só que normalmente esse y a gente vai chamar de f de x. É uma função do x. Então o y é o apelido para o resultado da função do x, a notação f de x. Porque é assim, ó, o preço lá, quando eu coloco a comida, né, lá para pesar na balança. O preço, ela é uma função, ela é um resultado da quantidade de comida que eu coloquei. Então, preço vai ser o f de x e o x seria a massa de comida que eu coloquei no prato. Vejamos agora o seguinte, essa notação f de x é assim. Considere uma função, é muito comum aparecer em prova assim, ó, f de r em r. Só o que é isso? Normalmente a gente passa batido dessa informação. O primeiro conjunto que aparece aqui representa o domínio. Domínio é valor de x, né? Então quer dizer que o x pode ser qualquer número real. Qualquer número real pode entrar no lugar do x nessa questão. E o y, o segundo informação é o contradomínio. Teoricamente o y pode ser qualquer valor real. Lembra que domínio são os valores que o x pode assumir. Contradomínio são os valores que o y pode assumir. Mas são os que ele realmente vai assumir? Não. Isso chama imagem. Então, observa. F de x igual a x² menos 3x. Como é que eu obtenho, por exemplo, o f de 2? É uma coisa simples, mas a gente tem que entender. Aqui não vem f de x? Quando eu coloco o f de 2, eu estou trocando esse xzinho aqui desse lado por 2. Mas o que é que eu estou te perguntando? F de x não é o outro nome que eu dou, não é o apelido do y. Então sabe o que eu estou te perguntando? Não é a conta. A conta a gente vai fazer daqui a pouco. Eu estou te perguntando é assim, ó. Quando x for 2, qual vai ser o valor do y? Quando x for 2, qual é o y? Ou seja, qual é o y quando x for 2?
E aí o que eu vou fazer? Eu não troquei aqui desse lado esquerdo, eu não troquei o x por 2? Do lado direito, onde tiver x, eu vou lá e coloco o valor 2. E aí eu faço conta. 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes 2, 6. O f de 2 é menos 2. Isso significa que quando o x for 2, o y é menos 2. Vamos ver se você pegou o jeito? Olha aqui. F de 0, o normal é f de x. Se eu troquei o x por 0 desse lado, o que é que eu tenho que fazer do outro lado? Onde aparece x, eu vou lá e coloco 0. F de 0, 0 ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0, que é 0, dá 0. F de 0 é 0. Outra. F de menos 3, ó, no lugar do x eu pus menos 3. Então vem comigo e cuidado nessa, hein? Cuidado. No lugar do x eu tenho que pôr menos 3. Então é o menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes o menos 3. Tem que trocar o x por menos 3. F de menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais 9. 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. Isso significa que quando o x for menos 3, o y é 18. E aí, é uma coisa que é bastante cobrada em prova de vestibular, que a gente tem que saber. O que são as raízes de uma função? Sugestão, anota isso, tá? Anota. Raízes são os valores de x. São os valores de x para os quais o y é igual a 0. O y é igual a 0. Olha só, eu tô te falando, eu quero descobrir as raízes, então eu quero descobrir os valores do x. Quando? Quando acontecer o quê? Quando o y for 0. Lembra que a função era essa. F de x igual a x ao quadrado menos 3x. F de x é o apelido de quem? Do y. Então, para achar a raiz, o y tem que ser 0. Eu vou trocar, não é o x por 0. Não é o x por 0. O y tem que ser 0. O que é o y? É o f de x. F de x é que é o y. Então, eu vou trocar o y por 0. Para achar a raiz, toda vez que a questão te pedir, não interessa de qual tipo de função, acha as raízes. Vai lá, iguala a função a 0, iguala o y a 0. Não é trocar o x por 0. São duas coisas diferentes. Tá? É fazer o y igual a 0. Vou fazer o y igual a 0. E aí cai numa equação de segundo grau, que eu posso colocar o x no fator comum em evidência. 0. Quando é que uma multiplicação dá 0? Quando um dos termos é 0. Ou o x é 0, ou x menos 3 é 0, que é x igual a 3. Então, as raízes dessa função aqui, nesse caso, seriam 0 e 3. Raiz é o valor de x para o qual o y vale 0. Se você observar bem, olha só. Lembra que no plano cartesiano eu tenho x e y? Quando é que o y é 0? Y ser 0 é quando os pontos estão aqui assim, não é? Então sabe o que você pode anotar aí também, que é raiz? Quando a gente tiver, né? Quando a gente tiver, não é o caso dessa questão, é onde o gráfico corta o eixo x. Então raiz é o valor de y para o qual é o valor de x para o qual o y vale 0. Ou onde o gráfico corta o eixo x.